primeiro é IELTS. O que significa IELTS? A sigla IELTS. O IELTS significa International English Language Testing System. IELTS. International English Language Testing System. O que é isso? É um sistema de avaliação da língua inglesa. E isso significa a sigla IELTS. Como eu disse, é um teste de proficiência. O que é um teste de proficiência? O que é proficiência? Proficiência é a sua capacidade de uso. É o quão capaz você é de utilizar o inglês. Nesse caso, o inglês, né? Isso aqui é um teste de proficiência. E aí, ele serve para quê? Para que você precisa desse teste? O IELTS, ele é utilizado para quem vai imigrar para um outro país, estudar em um outro país ou trabalhar em um outro país falante da língua inglesa. Você precisa comprovar que você tem ali o mínimo que eles pedem de inglês. E é para isso que serve o teste do IELTS, tá? Ele foi desenvolvido pela Cambridge e ele é aplicado por duas bancas, o British Council e a IDP. O British Council, ele é uma banca britânica e a IDP é uma banca australiana. Tem as duas. Quem tá no Brasil, você consegue achar as duas. Acho que tem até mais do British Council do que da IDP, mas existem essas duas bancas aí. Quais são os tipos que existem do teste do IELTS? Existem dois tipos de IELTS. Quais são esses dois tipos? O General Training e o Academic. Qual que é a diferença de cada um? O General Training, como o nome já diz, é General, ele é para propósitos gerais. É para quem vai fazer imigração, para quem vai trabalhar, ele é geral. O Academic, ele é para quem vai estudar. Existe uma exceção que eu vou falar, mas na maioria das vezes o Academic é para quem vai estudar. Então, o que você vai ter que lidar ali no teste do Academic vão ser assuntos mais voltados para quem vai estudar, quem vai fazer faculdade, mestrado, doutorado, vão ser assuntos mais voltados para isso. E o General Training vai ser mais voltado para o dia a dia. Existe uma exceção que são os enfermeiros. Os enfermeiros, eles têm que fazer o Academic. Apesar de eles não estarem indo estudar e sim trabalhar como enfermeiros, eles têm que fazer a versão do Academic também. E por que é importante você saber disso? De qual versão que existe, né? Porque se você fizer a versão errada, eles não vão aceitar. Vamos supor que você precise fazer o Academic pro college. Você vai lá e faz o General Training. Você vai ter que repetir. Eles não vão aceitar. Ou a mesma coisa do contrário. Você vai fazer para imigração, tem que ser o General Training. Você vai lá e me faz o Academic. Você vai ter que repetir. Então é importante você saber dessa distinção entre eles para você conseguir escolher o caso certo. Agora a gente precisa saber como que funciona o teste, né? Porque se você não sabe, você acaba fazendo errado o seu teste. Você vai atingir uma nota que talvez você não queria, ou que abaixo do que você queria, né? Então a gente precisa saber disso. Uma outra coisa, antes de eu entrar em como que funciona o teste do IELTS, né? O seguinte, o teste do IELTS, né? Você fala assim, mas por que eu vou fazer o IELTS e não outro teste? O teste do IELTS, ele é aceito em mais de 140 países. São mais de, se não me engano, são mais de 11 mil organizações e instituições que aceitam o teste do IELTS. Olha só, ele é provavelmente um dos, se não o mais, é definitivamente um dos mais famosos do mundo, o teste do IELTS. Ele é aceito em mais de 11 mil organizações ao redor do mundo, mais de 140 países. Então, praticamente para qualquer lugar que você for no mundo, eles vão aceitar o seu teste do IELTS, beleza? E aí, eu, Simon, não é porque eu ensino IELTS, não, mas eu, Simon, eu prefiro fazer o IELTS do que outros testes, tá? Por quê? Porque no IELTS, eu acho que eu falei isso agora um pouco para trás, né? No IELTS, é um examinador que vai te avaliar. Um examinador, uma pessoa de carne e osso. Outros testes, geralmente, são testes que o computador te julga. E aí você ficar na mão do computador, para mim, é uma coisa, óbvio que os sistemas são aprimorados e tal, mas eu prefiro ser julgado e avaliado por uma pessoa, tá? Eu me sinto melhor conversando com uma pessoa. E você? Você gosta, você tem tranquilidade de falar com o computador ou você prefere conversar com uma pessoa? Eu não sei vocês, mas eu prefiro conversar com uma pessoa de verdade. Aí, ó, seguinte, como que funciona o teste do IELTS, né? Ele avalia as 4 habilidades do idioma. Como assim, sabe? 4 habilidades? Pois é, se você não sabe, o idioma tem 4 habilidades. Listening, que é a sua capacidade de entender o que você está ouvindo. Reading, que é a sua capacidade de entender o que você está lendo. Writing, que é a sua capacidade de escrever. E speaking, que é a sua capacidade de falar. E o teste do IELTS, ele vai avaliar essas 4 habilidades suas. Ele é todo montado, todo esquematizado para avaliar cada uma delas. É o seguinte, no listening, o teste dura ali meia hora, mais ou menos. 35 minutos, por aí. Ele te avalia nessa habilidade. 35 minutos, ele vai te avaliar. Depois você vai pro reading. No reading, você tem 60 minutos para responder todas as 40 questões lá do texto. E depois do reading, você vai pro writing. Aí você tem mais 60 minutos para escrever 2 textos, 2
redações. E aí tem a parte do speaking. O speaking, ele dura ali de 11 a 14 minutos. Não passa disso, não. O teste do IELTS, ele vai avaliar suas 4 habilidades dessa forma aqui. E a nota vai de 0 a 9. E aí você recebe uma média das 4 habilidades conforme essa nota, tá? Por exemplo, você foi lá e tirou 7 em uma e 6 nas outras. Eles vão somar as 4 e dividir por 4. E aí vai te dar o overall, que é a média. Nesse caso aí, daria 6,5, né? A média que você ia tirar. E aí, por isso que você vê quando você vai para uma faculdade ou quando você vai para um programa de imigração, aí tem lá assim, ó, overall 7, que significa o quê? Que a média das 4 tem que ser pelo menos 7, entende? A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso mais pra frente. E aí, aqui tem outra distinção do teste do IELTS. Não é só essas diferenças, não, entre o General e o Academic. O que acontece? O teste do IELTS, ele tem duas modalidades. O que são essas modalidades? Uma é a modalidade do computador. O que é isso do computador? Você faz o teste no computador, na tela, é um ambiente virtual. E a outra é o que a gente chama de no papel. Você vai lá no centro e aí vai ter a prova toda impressa para você. Você vai ter que responder na mão mesmo. O computador, você também vai ao centro, só que você vai fazer tudo no ambiente virtual. Você vai ter que digitar ao invés de escrever na mão. E aí existem essas diferenças aí. O que acontece? Alguns lugares, né, já até permitem que você faça o IELTS na versão academic da sua casa. Tudo online. Só que aí é um trabalho desgraçado, eles vão ter que verificar seu ambiente para ver se você não tá cheio de papel de cola ali, e é outra coisa. Então, mas existe essa possibilidade. Agora, o que vai determinar se você vai fazer o IELTS na versão do papel ou na versão do computador? Você vai ter que decidir isso, avaliar no seu caso. Você sabe digitar? Você digita bem? Você lida bem com a tecnologia? Talvez, se você for uma pessoa que não tem noção nenhuma de tecnologia, seja melhor você fazer o IELTS na versão do papel. Se você tem um mínimo ali de noção, se você tem um mínimo de digitação, eu definitivamente falo para você ir fazer o IELTS na versão do computador, porque na minha visão técnica tem muito mais vantagem.